Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Paraná, apresenta História do Nona, episódio 6. Minissérie sobre a memória da Justiça do Trabalho no Paraná, Rerum Novarum, a encíclica que inspirou a CLT. Quadro com pintura do Papa Leão XIII à frente do Vaticano. Na sala onde está o quadro, foto dos 13 ministros do Tribunal Superior do Trabalho em 1983. Desde 2016, o Salão Nobre do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, tem o nome do Papa Leão XIII. Como nós temos Biografia aquele de Leão quadro XIII, tão belo, TST. que já era da presidência no edifício antigo do TST, um quadro tão bonito, nós podíamos aproveitar que está nesse Salão Nobre e atribuir ao Salão Nobre o título de Salão Nobre Papa Leão XIII. O quadro mencionado pelo ministro Ives Gandra nessa sessão administrativa do TST foi pintado pelo italiano Eliseo Visconti em 1941, ano da criação da Justiça do Trabalho. Imagens em preto e branco do Papa Leão XIII e do presidente Getúlio Vargas. O Papa Leão XIII tomou posição em um dos momentos mais agudos na história das relações de trabalho em todo o mundo. No final do século XIX, a escravidão ainda era aceita em países como a Rússia, que a aboliu em 1861. Holanda e suas colônias, onde foi abolida em 1863. Estados Unidos, 1865. E Brasil, onde foi proibida primeiro na província do Ceará e no Amazonas, em 1884. E em todo o Império, em 1888. O Papa, inclusive, mandou uma carta de felicitações à Princesa Isabel pela Lei Áurea. O último país a proibir a escravidão seria a Mauritânia, em 1981. O documento da Lei Áurea que declara extinta a escravidão no Brasil. Foto de crianças negras. Quadros com pinturas e gravuras de pessoas escravizadas, de trabalhadoras e trabalhadores em indústrias e de guardas enfrentando uma multidão em uma praça. Em preto e branco, o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Ele trabalha em uma máquina com engrenagens enormes. O fim do escravismo coincidia com a Revolução Industrial Tardia, que também explorava o trabalho em condições degradantes, principalmente de crianças e mulheres. No período que antecede a publicação da encíclica Rerum Novarum, o que a gente verifica são os primórdios daquilo que se denomina de prevalência do capital sobre o trabalho. Marco Aurélio Com o advento aí da Revolução Industrial, juiz da primeira vara do trabalho de Uberlândia, Minas Gerais. É a exploração da mão de obra, trabalhadora, em condições que, nos dias atuais, são consideradas absolutamente aviltantes. Jornadas de trabalho excessivas, dizem aí na casa de 14 a 18 horas, mulheres trabalhando em jornada absolutamente extensiva também, com salários ou valores pagos pelo mesmo trabalho infinitamente inferior se comparado com aquele que era pago aos homens, a exploração do trabalho infantil, tudo é decorrência daquele período da Revolução Industrial. E a encíclica Rerum Novarum, o que ela vem fazer, na verdade, na época, o Estado sempre era um Estado muito próximo, muito ligado às questões que envolviam a Igreja Católica, e a Igreja Católica também muito ligada ao Estado. E aí a encíclica Rerum Novarum vem, na verdade, ser uma espécie de palavra da Igreja Católica contra aquela exploração que era vivenciada em todas as partes do mundo. As pessoas, os trabalhadores, eles elaboraram Jonathan a Souza. Revolução Industrial como uma forma de perda completa do controle de suas vidas. Uma degradação completa das formas tradicionais de viver. Ele é historiador então, do IFPR. A maneira tradicional de viver, ela tinha um conjunto de acordos, um conjunto de normas, que eram também opressivas, mas que esses sujeitos já dominavam. Eles já tinham uma mínima capacidade que vinha de muito tempo, de um aprendizado com seus pais, com seus avós, de como lidar com aquelas situações. Essas situações, de um dia para a noite, elas desaparecem, o mundo todo
cai por terra e você não sabe mais como lidar com esse novo mundo em ascensão. Ela representa uma perda do controle do tempo, que passa a ser cada vez mais metrificado a partir da difusão de relógios, a partir de uma forma mecânica que contrasta com a forma natural de medição do tempo. Ele passa a ser precificado, então tudo passa a ter um preço que não necessariamente corresponde ao valor daqueles objetos, daqueles itens consumidos ou produzidos, e uma perda de espaço, porque esses sujeitos eles vão progressivamente deixando de ter acesso a territórios comunais, como era comum antes, e passam a ficar enclausurados em cidades cada vez mais superlotadas. Então, você tem a experiência dessa transição para esse trabalho como uma experiência de fim de um mundo, né? É um mundo que desapareceu, um mundo que existia, que tinha um conjunto de objetos, um conjunto de características, melhor dizendo, de exploração e de dominação, mas que era um mundo conhecido, e esse mundo ele desaparece, e é preciso lidar com outro mundo que também tem características de exploração e de dominação, mas para o qual você não tem os repertórios antigos, ou melhor, você continua tendo, mas eles não servem mais para essas novas realidades. Leão XIII publicou sua encíclica em 1891, antecipando-se à escalada de conflitos e revoluções que marcariam o início do século XX. Multidões nas ruas. A Carta do Papa ajudou a definir o rumo da história. Mas quem definia o rumo do Papa? O Papa Leão Vozes da XIII, CLT, quando Secom TST. se dedicou a escrever essa encíclica, ele se inspirou muito num cardeal von Kettler, que era um cardeal alemão, que ele, vendo as dificuldades que havia entre trabalhadores e, às vezes, a forma como havia exploração do trabalho, não havia normas ainda trabalhistas, leis específicas para essa área, o Papa, se inspirando nos escritos dele, acabou escrevendo essa encíclica, a Rerum Novarum. Ministro Ives Gandra, Wilhelm decano do Emanuel TST. von Kettler era bispo da Mogúncia, na Alemanha. Era um homem enérgico, ativo, muito determinado e envolvido nas questões políticas de seu tempo. Chegou a ser deputado na Assembleia Nacional Alemã. O país, que começara atrasado na Revolução Industrial, estava se transformando rapidamente sob a mão de ferro do chanceler Otto von Bismarck. Chaplin no filme Isso Tempos significava Modernos. rápida urbanização e submissão de operários a condições desumanas de trabalho. Em 1864, o bispo publica o livro A Questão Trabalhista e o Cristianismo, que critica o liberalismo e sugere que os trabalhadores se organizem em associações e sindicatos. O bispo extrapola a abordagem pastoral para se misturar às questões objetivas da vida material dos trabalhadores. Embora sem o caráter revolucionário, aproximava-se dos socialistas, não apenas pelas necessidades humanitárias do proletariado, mas também para se contrapor ao liberalismo econômico, que procurava reduzir a influência do catolicismo na Europa. Imagens Em do filme julho Oliver de Twist, de David Lean. 1869, em um histórico sermão, Kettler pregou aumento dos salários, redução da carga horária de trabalho e proibição da exploração do trabalho infantil e do trabalho feminino. 2 meses depois, voltou à carga em uma conferência de bispos. Defendia que a Igreja interviesse nas questões econômicas. De acordo com alguns historiadores, o próprio Leão XIII admitia a influência de Kettler, o bispo trabalhador, assim como de outro defensor da ação da Igreja em temas políticos, o britânico Henry Edward Manning, o cardeal dos pobres. Pintura do cardeal. A Rerum Novarum oscila entre os 2 extremos que polarizavam o mundo. Defendia a propriedade privada,
mas com uma ressalva: o uso comum, que depois viria a ser chamado de função social da propriedade. Pedia que os governos reprimissem as greves, mas defendia que os capitalistas fizessem concessões que melhorassem as condições de vida dos operários. Por fim, postulava o respeito à dignidade humana. É que a Revolução Industrial estava no seu ápice, né? As grandes fábricas, as grandes corporações, né? A urbanização das cidades. Então, a pobreza ela começou a crescer. Então, o que a igreja percebeu? A igreja percebeu é que as pessoas que eram da igreja católica, que eram ligadas à igreja católica, estavam vivendo uma pobreza e que, em relação a isso, não tinha se encontrado uma solução. Tá? E aí a igreja, então, foi pensando, qual solução será essa? Né? Então, acabar com a propriedade privada? Não, acabar com a propriedade privada não pode ser. Né? Temos que estimular a propriedade privada, nós temos que limitar a propriedade privada com a função social. O que mais que temos que fazer? O Estado, ele não pode ser omisso, ele tem que intervir nessa questão. Como? Fazendo leis, garantindo, protegendo os trabalhadores, estabelecendo padrões de comportamento para os patrões. Né? Então, a Rerum Novarum, digamos assim, ela foi uma novidade, porque ela foi, digamos, um meio termo entre extremos. Né? Nem aquilo que dizia a riqueza das ações do Adam Smith, e nem aquilo que dizia o Manifesto Comunista do Marx e Engels. Dizia um meio termo, propriedade privada com limitações pela função social, e, ao mesmo tempo, sim, a participação do Estado, mas uma participação do Estado que não fosse uma intervenção do Estado. O Estado participando de acordo com as necessidades que são decorrentes de uma sociedade pobre, por exemplo, algum tipo de inclusão social. Então, não deu uma solução perfeita, mas ela inspira que no início do século XX venham, então, lá as constituições, venha a OIT, e comecem a padronizar algumas regras, né? Estimular regras que possam ser utilizadas no mundo inteiro. Hoje a OIT tem 187 países. Desembargador Embora Luiz na Eduardo época Gunter, não decano do usasse TRT essa Paraná. expressão, a Rerum Novarum procurou justificar uma terceira via, em que capital e trabalho pudessem coexistir em patamares civilizados. O Papa entendia que tanto o liberalismo como o socialismo estavam levando a uma degradação dos costumes e à degeneração da sociedade. As duas grandes críticas que se fazem à igreja, né, e principalmente a encíclica, é que a igreja não assume que há conflito de classes, né? Ela entende que, na verdade, patrões e trabalhadores devem trabalhar unidos, com o mesmo objetivo, sentido de solidariedade e fraternidade. Então, é o contrário do que prega o marxismo, né? Então, essa é uma das grandes críticas que os intelectuais fazem à encíclica, né? Ela negar a existência do conflito, da luta de classes entre trabalhadores, entre patrões e operários, né? Entre o capitalismo e a classe trabalhadora. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é esse da greve, né? A encíclica ela não assume que a greve é, digamos assim, um mecanismo do capitalismo necessário para fazer os trabalhadores conseguirem alcançar uma melhoria das suas condições. Né? Com a publicação da encíclica Rerum Novarum, se verifica que o Estado, que até então era considerado um Estado não intervencionista, ele precisa começar a intervir nas relações sociais de trabalho. A igualdade que se falava, uma igualdade meramente substancial, ela passa a ser analisada também à luz da igualdade material, ou seja, compete ao Estado prestar os meios necessários para que as pessoas possam sobreviver, independentemente das demais situações. E qual é o fenômeno que é importante aí? É que esta ideia que ela traz é que vai construir no século XX, no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a ideia da necessidade de ter uma organização internacional tratando dos interesses de trabalhadores e empregadores. A ideia central disso está na Rerum Novarum e foi depois catalisada, justificada pelo Tratado de Versalhes, que põe fim à Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, cria a Organização Internacional do Trabalho. Além desta experiência, né,
digamos, dessa função de traduzir uma novidade no mundo jurídico, a gente deve lembrar que duas constituições que vão surgir nesse período, a de 1917 no México e a de 1919 na Alemanha, são duas constituições que praticamente se inspiraram na Constituição, na Rero Novaro. A Constituição do México é a primeira Constituição que traduz os direitos dos trabalhadores na Constituição, garante o direito de greve, garante o trabalho, a jornada de trabalho, o sindicalismo livre, etc. Ela se inspirou na ideia da Rero Novaro, ou seja, um olhar para a questão do trabalho. Né? E depois isso vai ser garantido também na Constituição Alemã de Weimar, que vai trazer um ponto importantíssimo também, que é a necessidade do Estado garantir um sistema de proteção para o acidente de trabalho, pensões, aposentadorias, etc. Né? Lógico, isso não está exatamente lá na Rero Novaro, né? Mas a Rero Novaro foi inspiradora. Essa inspiração chegou a um dos patrimônios mais importantes da história política e econômica do Brasil, a consolidação das leis do trabalho. O ministro Ives Gandra no podcast Vozes da CLT. Quando escrevi há um tempo atrás uma história da Justiça do Trabalho, eu tive a possibilidade de entrevistar o ministro Arnaldo Susequinde, que era o último dos redatores da CLT que estava vivo. Então foi uma entrevista um dia praticamente inteiro lá no apartamento dele no Leblon, e ele me dizia que a CLT teve como 4 fontes materiais. A primeira, a Rero Novaro, os princípios básicos da doutrina social cristã que estavam na Rero Novaro. Depois, as teses que foram aprovadas no Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi celebrado, realizado para comemorar os 50 anos da Rero Novaro. É de 1941 esse congresso. E é interessante que nesse congresso o próprio Getúlio Vargas estava presente. Ele assistiu, esteve na abertura. Quem fez o discurso de abertura desse congresso foi o padre Leonel Franca, um dos maiores filósofos que nós tivemos no Brasil. E ele ressaltou nesse seu discurso a importância que tinha a Rero Novaro para inspirar, para iluminar, para ser um norte para a legislação que sairia desses estudos iniciais desse congresso. Saíram muitas teses. Então, foi a segunda fonte material da CLT, segundo o ministro Arnaldo Susequinde. A terceira seriam as convenções e recomendações da OIT. A OIT havia sido criada em 1919, nós estamos já em 1941, e a quarta fonte eram os pareceres dos consultores jurídicos no Ministério do Trabalho. Então, esses, a Oliveira Viana e o Oscar Saraiva, né, principalmente esses dois, os pareceres deles resolvendo questões concretas, né, não existia uma lei única trabalhista, existiam algumas leis esparsas, serviram para moldar inicialmente a CLT. Então, nós podemos dizer que de 4 fontes materiais, 2 estão diretamente ligadas à doutrina social cristã. Embora isso não esteja diretamente escrito lá na Rero Novaro, é possível deduzir 2 coisas que são fundamentais para o século XX e depois para o século XXI. Os 2 princípios, a função social da propriedade e o princípio da subsidiariedade. Esses dois mecanismos, eles estão escritos na Rero Novaro, não com essas palavras exatamente, né? Porque isso depois as encíclicas que vão fazer menção à Rero Novaro, dos papas subsequentes, né? Os 40 anos e depois todas as encíclicas que se seguiram e que fazem menção à Rero Novaro dizem: a função social da propriedade foi enunciada pela Rero Novaro, o princípio da subsidiariedade foi enunciado pela Rero Novaro.
E o que dizem esses dois princípios? A função social da propriedade, que é o primeiro documento oficial que diz que a propriedade privada deve continuar existindo, mas ela deve ser limitada pela função social, foi a Rerum Novarum, no sentido de que tanto a propriedade quanto o contrato, quanto a empresa, elas não podem simplesmente ser tornadas efetivas pela vontade de quem a possui, né? pelo empresário, pelo capitalista. Ela é limitada por aquilo que se constituem os direitos humanos, por exemplo. Né? Então, eu não posso ter trabalho escravo na minha propriedade. Eu não posso ter trabalho infantil na minha propriedade. Isso é função social. Né? Então, a propriedade privada é garantida. A livre iniciativa é garantida, sem dúvida nenhuma, mas ela tem limitações que devem ser dadas pelo contexto legal. Isso está na Rerum Novarum. O princípio da subsidiariedade, juntamente com este, é de que o Estado ele não deve se intrometer em todas as questões das relações privadas. Ele só deve agir quando absolutamente necessário para resolver questões que envolvam os patrões, os capitalistas, e quando houver questões que envolvam os trabalhadores. Esse princípio da subsidiariedade é um princípio que faz com que o Estado fique em estado de latência, né? O chamado stand-by. Quando o Estado é necessário, ele tem que estar lá para ajudar. E a gente tem um grande exemplo que saiu da Rerum Novarum hoje, que foi a Constituição da União Europeia. A União Europeia, no seu primeiro artigo, que criou a União Europeia, está lá. A União Europeia se baseia no princípio da subsidiariedade, que é o princípio pelo qual cada um dos estados tem o compromisso de se responsabilizar, de ter um espírito solidário com os demais estados. Então, Portugal está mal, a Itália está mal, a Grécia está mal. Os demais estados da União Europeia têm esse compromisso, pelo princípio da subsidiariedade, de partilharem essas responsabilidades e ajudarem esses estados a saírem das dificuldades. Uma carteira de trabalho e previdência social sobre uma mesa. Entranhados na CLT, os princípios da Rerum Novarum continuaram vivos no cotidiano da Justiça do Trabalho, porém restringidos por mudanças progressivas no ambiente político, econômico e jurídico. Essa convivência com a Rerum Novarum, ela tem se perdido um pouco. Há uma obra clássica do direito do trabalho, instituições de direito do trabalho, que foi criada, né, por Arnaldo Susequim, Segadas Viana, Dela Maranhão e João de Lima Teixeira Filho, que são doutrinadores que participaram da elaboração da CLT, e quando você vai olhar os primeiros capítulos dessa obra, você verifica que, de fato, a legislação trabalhista, né, aprovada com o governo Getúlio Vargas, ela procura trazer para dentro de si alguns conceitos relacionados à encíclica Rerum Novarum. Entretanto, nós temos que olhar para aquilo que vem ocorrendo nos últimos anos. E nos últimos anos a gente vem vendo digamos assim, aquela proteção clássica da figura do trabalhador, ela está sendo desnaturada com as últimas alterações da reforma trabalhista, quase que voltando, digamos assim, se pudesse, a um patamar um pouco anterior. A gente verifica, inclusive, que as últimas alterações da reforma trabalhista, elas voltam a tentar trazer um nível de igualdade na negociação entre trabalhadores e empregadores que você não verifica no conceito prático. Então, assim, pelo menos é evidente que nós, magistrados, na hora que vamos apreciar as matérias, a gente analisa sempre as situações envolvendo a dignidade da pessoa humana, o trabalhador, como um elemento central de toda a nossa legislação trabalhista. Mas não há como, eu acredito que a gente não pode deixar de verificar que essas reformas vêm tentando, digamos assim, trazer um distanciamento daquilo que foi ensinado pela encíclica Rerum Novarum. 1896, em preto e branco, imagens de um filme com textos em italiano. Esse filme é de 1886. Leão XIII foi o primeiro papa a ser filmado. E foi a pessoa mais idosa filmada no século XIX. Estava com 86 anos. Morreu aos 93 em 1903. O Papa Leão XIII caminha até uma cadeira almofadada e senta. 2 homens ficam ao lado dele. A guarda, ao fundo, se levanta.
O Papa abençoa com o braço direito, olhando à frente. Também foi o primeiro Papa a ter a voz gravada. Esta é a sua voz, rezando a Ave Maria. Créditos. O Papa transita em uma carruagem. Ela para. Um cardeal se aproxima, beija-lhe a mão e aponta para trás. O Papa abençoa com o braço direito. A carruagem avança. Agora, o Papa desce da carruagem e caminha. Um cardeal se ajoelha. O cardeal beija a mão do Papa. Realização Ascom, TRT Paraná.